Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e que Ele abençoe o nosso dia, abençoe a nossa escola e também o culto que teremos, por ocasião da noite. Nós estamos nos reunindo presencialmente, já há mais de um mês por ocasião do culto. Então nós pedimos a Deus que abençoe, que tenhamos um dia tranquilo e também um culto agradável ao Senhor. E agora a nossa escola, que Deus assim nos ajude. Nesse mês estamos trabalhando a ideia da fé colocada em prática no último domingo, por ocasião da escola. Nós fizemos aqui menção sobre o fato de que os que conhecem a Deus confiam nele e ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Na terça-feira, na nossa programação na rádio, fizemos a leitura ali no primeiro capítulo de Josué, onde procuramos também destacar a fé colocada em exercício, onde Josué é convocado a ser forte e corajoso para não desviar dos caminhos do Senhor. Hoje nós leremos dois textos na palavra de Deus referentes a Moisés, que também foi um grande líder de Deus, aqui do povo de Deus, que procurou colocar em prática ali a sua fé. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Hebreus, no capítulo de número 3. Lerei apenas 3 versículos aqui nesse texto de Hebreus, capítulo de número 3, onde diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então aqui nós vemos o escritor aos Hebreus escrevendo ali as pessoas que conheciam o Velho Testamento, e cita a importância de Moisés. Até nós sabemos através das escrituras que o próprio Moisés profetizou a respeito de Jesus Cristo, dizendo que Deus levantaria o profeta ali semelhante a ele. E aqui então nós vemos a fidelidade de Moisés à casa e vemos a fidelidade daquele que estabeleceu a casa, que é Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor com um hino que faz menção também aí a um dos patriarcas e líder espiritual no Velho Testamento, ao Deus de Abrão. Ó Deus de Abrão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma não exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guiador
Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Que Deus nos abençoe, nos ajude, né, que nós imitemos aí Moisés na sua fidelidade, no seu trabalho, e também essa fé, né, que Abraão nos transmite, né, e essa fé de confiar em Deus incondicionalmente. Vamos ler o outro texto para a nossa meditação nesta manhã. Farei a leitura na palavra de Deus, conforme se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 4. Vou ler do versículo de número 18 até o 31. Êxodo 34, ou melhor, 4, do versículo 18 até o 31. Êxodo 4. Diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixes ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora, tomando uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançando-o aos pés de Moisés, e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e o encontrou no monte de Deus, e o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Que Deus assim nos abençoe com esse texto lido na sua palavra. Nós vamos orar nesse instante.
Grandioso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça por esta manhã, agradecemos ao Senhor por mais essa escola bíblica dominical. Agradecemos a Deus também por esse dia, que o Senhor abençoe para que os nossos afazeres sejam para a glória do Senhor. Oramos também em favor do culto que teremos logo mais à noite, que ele também seja usado pelo Senhor. Oramos, ó Deus, em favor das crianças do nosso país, enfim, ó Pai, de maneira geral, em todos os lugares, pedimos a Ti para que venha ampará-las, para que elas cresçam, ó Deus, sendo ensinadas nos Teus caminhos, para que, quando adultas, não desviem, ó Deus, dos princípios do Senhor. Nós oramos pelos pais, que o Senhor venha ampará-los, ajudando-os nessa educação. E oramos, ó Deus, também em favor da fé no nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, para que sempre haja, ó Deus, uma volta aos princípios do Senhor, que a Tua palavra seja para nós a regra de fé e prática, porque o justo viverá por fé. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando e guardando os enfermos. Também, ó Pai, as pessoas enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos, ó Deus, pedindo também que o Senhor esteja abrandando essa pandemia e em breve, ó Pai, retornemos também à nossa escola bíblica dominical e às atividades nos lares. Mas te agradecemos por tudo que tem acontecido até agora, ó Deus, o Senhor tem nos preservado. Imploramos a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, para que continue nos assistindo. Nos livra, ó Deus, dos males, perdoa os nossos pecados, nos dê, ó Pai, um bom andamento de semana, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Por ocasião do culto à noite, voltaremos a nossa atenção para as crianças, né? E certamente leremos textos na palavra de Deus que falam, né, da importância que nós devemos dar na educação dos nossos filhos, nos que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Nesta manhã continuaremos trabalhando a ideia de colocar a nossa fé em exercício. Os que confiam, melhor, os que conhecem o Senhor, confiam nele. É isso que nós aprendemos na última escola bíblica dominical. Aprendemos e relembramos também, né? Porque são coisas que certamente, né, todo servo de Deus sabe disso, já leu, já ouviu, que sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé é preciso de conhecê-lo. E na terça-feira, como mencionamos, né, a nossa programação na rádio também visava esse tema. E hoje, olhando, né, então para esse texto, nós veremos, né, que a fé, ela caminha, vamos dizer assim, juntamente com a responsabilidade, né? Fé e responsabilidade é o que eu quero destacar aqui então nesta manhã com os nossos queridos, né, com os que estão nos acompanhando. Esse texto eu li só os últimos versículos, né, do capítulo 4, mas a gente sabe que o Senhor apareceu a Moisés porque ouviu o gemido do seu povo ali no Egito e agora o Senhor o encaminha novamente, né, o conduz novamente ao Egito. Ele ainda bebê, ele entrou nesse país, ali ele se instruiu, ele se tornou uma pessoa, né, conhecedora dos princípios egípcios e também, né, juntamente ali, por ter sido criado, né, educado, né, pela própria mãe, ele guardou consigo as reminiscências ali, né, as memórias de que era servo do Senhor. Inclusive, né, ele sabia, ele até saiu do Egito porque ele foi defender o seu povo. E Deus então agora o manda dá ali a ele algumas demonstrações do seu poder, né, ali, que poder de Deus, né, que o acompanharia, até porque Moisés, né, ele estava entrando no Egito para desafiar ali o faraó com os seus carros e cavaleiros, como a própria Miriam diz, ali, né, no cântico de Miriam, com uma vara, ou seja, com o seu bordão, com o instrumento que ele usava para cuidar das ovelhas, né? E eu até acredito, né, que embora isso tenha acontecido depois, né, quando Davi escreve o Salmo 23, Moisés sabia muito bem do papel do pastor, né? E esse instrumento na sua mão ali era para que ajudasse, não ferisse, né, as suas ovelhas, mas serviria ali, né, de
de instrumento de guerra para poder desafiar o faraó. Então ele tinha que agir com fé e responsabilidade. O primeiro versículo que eu quero destacar nesse texto lido, né, o versículo de número 18, voltando lá novamente à leitura, o versículo 18 diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Eu coloquei aqui que a fé, ela não exclui a responsabilidade, né, que nós temos para com o próximo, para com a família, né, para com as pessoas que dependem, né, ou convivem conosco. Nós não fomos chamados para isolarmos do mundo, para não atendermos às necessidades, ajudarmos, né, as pessoas. Moisés tinha família. Ele não era mais aquele homem que fugiu do Egito. Agora era um homem com 80 anos, né, 40 anos a mais de vida, de responsabilidade. Tinha uma esposa, tinha filhos, tinha ali o seu sogro. Então ele volta para poder ali dar satisfação. Embora ele não revele o que ele ia fazer ali, né? Ele guardou esse segredo até encontrar com Arão. Mas ele diz: olha, eu estou voltando ao Egito, eu quero voltar ao Egito para ver como estão os meus irmãos. Ele, não estou dizendo que ele disse meias verdades, ele não tinha obrigação ali no momento, né, de informar, até porque Deus não tinha mandado ele fazer isso. Mas ele tinha uma responsabilidade de tratar ali com humanidade a sua família, dar satisfação, né, ali ao seu povo, e uma certa informação. Ele não era uma pessoa desimpedida. Ele estava voltando ao Egito, era um lugar, né, perigoso para ele saiu dali por causa disso, então ele foi ali. E interessante, né, que Jetro, não só aqui, depois ele aparece novamente na história, né, ali de Moisés para aconselhá-lo. Aqui esse homem, né, diz para que ele seguisse em paz, né? Isso é muito importante, deixarmos o lugar onde a gente está em paz. Porque se for preciso até de voltar, a gente volta, né? É muito difícil, é muito triste, né? Quando uma pessoa, ela deixa ali a sua comunidade, deixa a sua família, deixa os seus parentes, enfim, ali, né? Fechando, né, as oportunidades de voltar. Ele diz: vai em paz. E a gente sabe, né, que embora ele não entendendo, ou pelo menos, acredito que não tinha a noção da paz, né? Como o judeu tinha, né, de harmonia, mas ele está mandando, né, ali, ou dando a sua bênção. Então a fé não exclui a nossa responsabilidade com as nossas questões sociais, com o nosso dia a dia, seja na família, seja no lugar onde nós estivermos. Nós temos responsabilidades e a nossa fé deve ajudar, né, para que essa responsabilidade seja ainda mais levada ainda mais a sério, né, e não para que nós hajamos sem pensar, né? E uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que a fé, ela não exclui, né, aqui a nossa responsabilidade para com os princípios de Deus, porque nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está cheia de regras, de princípios para nós, né? Embora ainda não houvesse sido estipulado como lei, a circuncisão, ela passou a ser um sinal de pertencimento, né, do povo de Deus, quando o Senhor, né, ali falou para Abraão, né, sobre a sua promessa. Então, mesmo, né, que não tenha ali sido como uma lei estipulada, mas já era um princípio a ser observado. Acredita-se, né, que Moisés circuncidou o seu primeiro filho, e isso não foi ali, né, vamos dizer, agradável, né, aos olhos de Zípora. Porque essa mulher, né, ela, embora, né, tendo lá, como diz, lá no fundinho mesmo, assim, bem distante, ela tinha um conhecimento do povo de Deus, né, ali, tem a ver, né, ali com o povo também de Abraão, mas não tinha essa responsabilidade, ou não entendia esse ritual, pelo jeito, né, ela achou estranho, e Moisés então deixou de circuncidar o seu segundo filho. E agora ele estava descendo ao Egito.
E como um líder, ele precisava, né, ali de obedecer mais a Deus que aos homens. Foi isso que o apóstolo ali, né, que os apóstolos falaram, né, em Atos ali, quando eles foram orientados a não mais falar no nome de Cristo, eles disseram, olha, importa, né, que nós obedecemos a Deus e não aos homens. E eu não estou dizendo que ele obedecesse a sua mulher, mas talvez para não contrariá-la, ele não circuncidou o segundo filho e estava vivendo, vamos dizer assim, uma vida comum. E aqui o Senhor o encontra. Como diz aqui o texto, né, onde nós fizemos a leitura, né, o Senhor o encontrou ali numa estalagem e quis matá-lo. E pelo que a gente vê, Zípora sabia que era por causa ali da circuncisão, que ela então, né, toma ali um utensílio, uma pedra, né, pontiaguda e faz essa circuncisão no filho dela. Mas mesmo assim, embora, né, Deus não mais querendo matar Moisés, Zípora não ficou legal com ele, vamos dizer assim, ela ficou brava ainda, o chamando de homem sanguinário, né? Ela não estava entendendo ali, ou talvez ele nem parou para explicá-la, eu não sei, né? Não dá aqui pelo contexto. O que a gente sabe é que ela teve noção de que Moisés ali, né, estava sendo julgado por Deus por causa da circuncisão do seu segundo filho. E essa circuncisão foi feita e o Senhor o deixou. O que eu quero destacar aqui é que Moisés iria lidar, né, com situações, talvez em graus maiores ou menores, eu não sei, mas onde ele deveria obedecer a Deus, mais a Deus que aos homens. Ao invés de agradar pessoas, de medo das pessoas ficarem zangadas, tristes com ele, ele deveria fazer a sua vontade. Ou melhor, a vontade de Deus, né, e não a sua vontade. Eu sei que não era fácil e não foi fácil para ele. Quem conhece a história sabe que até a 10ª praga, muitas coisas aconteceram no Egito. Pessoas foram mortas, animais foram mortos e por final, né, ali, além do menino, né, que o primogênito de Faraó ter sido morto, muitas pessoas morreram também ali na travessia do Mar Vermelho. Então isso não é uma coisa tão simples para ser encarada como com naturalidade. Ainda mais Moisés, que num ímpeto ali, né, embora sendo o homem mais manso da terra, matou um egípcio. Ele não era um homem de guerra. E ele nem levou arma, a não ser ali, né, o seu bordão e a sua confiança. Mas essa responsabilidade com as coisas de Deus. Eu tenho fé. Mas como é que eu mostro que eu tenho fé se eu não obedeço, se eu não levo a sério os princípios de Deus? Então ele precisava ter responsabilidade com a sua família, com a responsabilidade social, vamos dizer assim, mas também responsabilidade, né, ali em obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso viesse a contrariar por algum tempo, né, pessoas próximas, como no caso ali a sua esposa. Mas ele aprendeu, né, que para ser um líder, para poder, né, agir como servo do Senhor, precisa de obedecer. E a última coisa que eu quero destacar, até porque nós não vamos delongar tanto, né, é que a fé não exclui, né, que o trabalho em conjunto, a ajuda das pessoas. Nós temos Elias, que além, né, ali de orientar, contava também com a ajuda de Eliseu. Eliseu também tinha ali, além, né, dos seus alunos, tinha Geazi, né, que era um companheiro, né, ali de trabalho. O apóstolo Paulo trabalhou, né, com Tito, com Silas, Barnabé, né, nós sabemos, o apóstolo Pedro. Enfim, ele tinha ali um grupo de pessoas, né, que ele cita ali em Romanos, bem grande, né, de pessoas que eram suas cooperadoras. Aqui no caso, Moisés iria agora, né, já que ele era pesado de língua, pesado de boca, então agora ele iria contar com a ajuda de Arão. Então nada mais certo do que contar tudo que Deus tinha dito. Fala, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso trabalho. Se alguém vai te ajudar e você espera isso naquilo que está fazendo, então seja uma pessoa aberta, né, com ela, diga o que tem que ser feito e espera, né, que ela ajude mesmo para que
tudo dê certo. Moisés não poderia esconder nada de Arão. Com respeito ao seu sogro, ele não tinha ali a obrigação de dizer o que ia fazer no Egito. Mas com respeito a Arão, ele precisava, porque ele seria como Deus para ali Arão. Ele falaria para Arão e Arão transmitiria ao povo, né? Então o próprio Deus fala sobre isso. Seria como a analogia, né, ali do profeta. Deus fala e o profeta passa às pessoas aquilo que Deus disse. Ele é a boca de Deus, né, no meio das pessoas. Então Arão seria ali essa boca de Moisés no Egito. Então ele precisava contar com a ajuda dele e precisava de ser honesto, sincero com ele. Olha, Deus disse assim, dessa forma, e é assim que tem que ser feito. Interessante, né, que ele, contando com essa ajuda, né, aqui de Arão, o texto nos fala que e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, a primeira reação do povo aqui, né, depois de entender que Deus estava ali para tirá-los daquela aflição, foi adorar ao Senhor. Então, nós aprendemos aqui, né, de forma bem sucinta, né, rápida, olhando para esse texto, que a fé, ela não exclui as nossas responsabilidades. Eu tenho fé, mas eu tenho responsabilidades. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos enche de responsabilidades. Responsabilidades sociais, responsabilidades, né, espirituais, né, e responsabilidades no nosso trabalho, nas nossas ações, né? No caso aqui, a gente vê, né, que Moisés procurou seu sogro e disse, olha, eu estou indo ao Egito. Ele, como eu disse, 40 anos ali, ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha laços naquela região. E o seu sogro, né, ali o despediu em paz, porque ele era um homem de paz. Ele era um homem que procurava, né, viver bem no seu lugar. E ele teve então essa bênção para voltar ao Egito. E nesse percurso, né, foi que ele aprendeu que a fé não exclui de nós, não nos exclui, né, da responsabilidade de colocarmos em prática os mandamentos de Deus. Embora ali, né, tenha sido Zípora que fez a circuncisão, mas eu acredito, né, que Moisés, ao circuncidar, né, ali o seu primeiro filho, mesmo que ela tivesse ficado contrariada, ele estava ensinando que é uma regra, que é um princípio de Deus. E mais cedo ou mais tarde nós precisamos de colocá-los em prática. E Moisés, então, aqui, chamado para ir ao Egito, estava prestes a ser morto pelo Deus que o chamou, porque não estava obedecendo a Deus. E então ele aprendeu isso, que os princípios de Deus, eles não nos isentam, ou melhor, a fé não nos isenta de cumprirmos os princípios de Deus. E a última coisa, né? Agir com responsabilidade no nosso trabalho, no sentido de depender uns dos outros. E por dependermos, por sermos membros do mesmo corpo, nós precisamos de equidade, de clareza, nós precisamos de contarmos, né, com a ajuda, mas mostrarmos para as pessoas o porquê que elas precisam de nos ajudar, o porquê que nós temos que nos empenhar para que o corpo de Cristo seja cada vez mais bem ajustado. Então ele falou para o seu irmão, tudo tinha que ser falado, e o povo entendeu e glorificou ao Senhor. Então nesse mês que estamos falando sobre fé, fé não exclui responsabilidade. Responsabilidade social, responsabilidade espiritual e responsabilidade no nosso trabalho. Se nós tivermos que dividi-lo com outros, façamos isto, sendo honesto, sincero, mostrando o que tem que ser feito, porque é feito para a glória de Deus. Que Ele nos ajude, nos sustente, nos abençoe, para que nós andemos por fé com responsabilidade. Assim como Moisés foi fiel à casa, aquele que é o dono, vamos dizer assim, ele também foi fiel. E é esse que é o dono da casa, né? Ele é que nos sustenta e nos guarda. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. Sim, eu amo.